Um jovem rapaz chamado Liam era um trabalhador cansado e solitário, mas acaba sendo levado para outro mundo com poderes mágicos infinitos. O protagonista era apenas um cara comum no nosso mundo, com um emprego miserável, mas um dia ele acaba cochilando no trabalho e quando ele acorda, percebe que está em um mundo totalmente diferente, com vários ricos e nobres, pessoas de alta classe e realeza. Todos estão tomando uma bebida. Então uma empregada tenta acordar ele. Ele fica totalmente confuso com isso e se pergunta se está sonhando. E a empregada fica dizendo que ele deve cumprimentar os convidados nessa festa. Liam decide se olhar no espelho para entender melhor o que está acontecendo, mas ele fica chocado ao ver o reflexo de um garoto olhando para ele. A empregada fica um pouco preocupada com seu jovem mestre agindo de um jeito estranho. E quando seu pai caminha em sua direção, dizendo para ele se recompor e ficar posturado como um verdadeiro nobre, o rapaz fica totalmente surpreso, sem entender nada. Mas aos poucos acaba percebendo que foi realmente enviado para um mundo diferente, onde ele é o quinto filho de uma família nobre. E essa festa que está acontecendo agora é para o nascimento de sua irmã. É explicado que todos os 4 irmãos mais velhos são garotos. E depois ele decidiu dormir para esquecer tudo isso, esperando que ele fosse acordar de volta no mundo real. Mas isso não aconteceu, pois ele ainda continua preso nesse corpo de moleque. Ele decide ir até a sacada, onde a empregada diz que todas as terras à sua frente pertencem à sua família. O garoto não consegue acreditar em toda a riqueza de sua casa e se pergunta o quão ricos eles realmente são. Enquanto isso, a empregada olha confusa e mais tarde ele se encontra com seu irmão mais velho, chamado Bruno, que é o 4º filho da família. Ele já começa falando sobre o planejamento de casar sua irmãzinha com a família real para garantir o seu próprio futuro. Ele explica que seu pai e também irmão mais velho estão atualmente tentando servir a nação de algum jeito, já que de acordo com as leis desse país, toda família nobre precisa fazer alguma coisa que sirva à nação. Caso contrário, eles perderão seus status altos. E, infelizmente, seu pai ainda não fez nada de importante, embora esteja na 3ª geração da família, o que significa que se eles não fizerem nada, serão removidos de seus status de nobreza e se tornarão plebeus. Bruno também conta a ele que seu irmão mais velho, Albrecht, está desesperadamente tentando achar uma solução para o problema deles, o que torna seu trabalho de impressionar o rei ainda mais desafiador. Antes que eles possam continuar falando, seu professor de magia entra na sala com um livro nas mãos. O garoto Liam fica muito animado com a ideia de aprender magia, mas Bruno diz a ele para se acalmar, já que apenas algumas pessoas especiais conseguem fazer magia. Nosso garoto Liam não dá nenhuma atenção para o que seu irmão está dizendo, e do nada ele corre para fora e pede a empregada para mostrar a ele a biblioteca, e lá dentro ele encontra um monte de livros sobre magia. Então ele escolhe um aleatório, ele começa a ler o livro e tenta um feitiço de fogo básico, que para sua surpresa, ele consegue fazer um pequeno foguinho em cima de seu dedo. Nisso, a empregada fica parabenizando ele por seu primeiro feitiço. Ele rapidamente vai encontrar seu pai em seu escritório e pergunta se pode pegar os livros da biblioteca, mas o pai de Liam não se importa nem um pouco com seu 5º filho idiota. Ele diz a ele para fazer o que bem quiser. Liam fica um pouquinho incomodado por ter sido ignorado, mas mesmo assim pega todos os livros que ele precisa. Ele começa a praticar magia todo santo dia em seu próprio quarto e lentamente começa a melhorar. Ele começa a aprender magia que é um pouco mais complexa e depois de um mês ele chega a um ponto que é capaz de realizar magia de chamas e até magia sem nem sequer olhar um grimório. Bruno fica realmente impressionado com tudo isso, já que até mesmo as pessoas que conseguem aprender magia levam pelo menos um ano inteiro para lançar feitiços mais simples sem um grimório de magia. Ele pega o livro de magia e tenta lançar um feitiço sozinho, mas já que ele não é o protagonista da história, ele não consegue nem lançar a magia mais simples e fácil de todas, mesmo tendo a ajuda de um grimório. Bruno entrega o livro para Liam, falando que ele pode fazer grandes coisas com magia e avançar na sociedade. O garoto Liam não se importa nem um pouco em subir de status e volta para a biblioteca para pegar o grimório de feitiços de gelo. Em seguida, enquanto ele estava caminhando para seu quarto, ele acaba sendo parado por seu pai, que exige saber se ele aprendeu a usar magia. O garoto fica um pouquinho tímido porque seu pai sempre está com essa cara de estressado e faz um pouco de magia de gelo no livro. E o pai de Liam não parece muito impressionado com isso e pergunta se esse pequeno feitiço é tudo que ele consegue fazer. Mas o rapaz decide mostrar para seu pai ignorante os verdadeiros limites da sua capacidade e lança o feitiço Lâmina de Chamas sem a ajuda de um livro. E dessa vez, o velhote fica impressionado. Ele imediatamente fica feliz e diz a Liam para pegar quantos livros de magia ele quiser. E antes de sair, Liam parece feliz e vermelhinho depois de ter sido elogiado por seu pai. Mas no caminho para a floresta, ele acaba encontrando um homem de jaqueta branca, que pergunta se ele é da família nobre Hamilton. Liam diz a ele que ele é o 5º filho, e quando o homem pergunta se ele está aqui para capturá-lo, o garoto não tem ideia do que esse cara estranho está falando, e tentando ignorar esse esquisitão, ele vai embora. No entanto, o homem desconhecido manda ele esperar, dizendo que pode apresentar a ele um jeito incrível de fazer magia. O garoto na mesma hora fica interessado, e o cara de repente utiliza todos os 5 diferentes tipos de magia elementais. Imediatamente Liam fica chocado com isso, e tão impressionado que até implora o homem para ensiná-lo. E o cara estranho concorda e diz a Liam para desenhar um círculo e um quadrado ao mesmo tempo no chão, para ter certeza de que ele pode se concentrar em mais de uma coisa difícil ao mesmo tempo. Depois desse teste, ele conta para Liam o truque para realizar essa magia, e para sua surpresa, Liam consegue utilizar a magia Bola de Fogo e também a magia Lâmina de Chamas
ao mesmo tempo, e o homem misterioso fica chocado, já que essa habilidade só pode ser realizada por 1 em 1 milhão de pessoas, e ele só queria apenas mostrar sua habilidade para esse pequeno rapaz. O garoto Liam, então, tenta utilizar 3 magias diferentes de uma vez, e mesmo que ele quase consiga ter sucesso, sua resistência está muito baixa, e seus poderes mágicos se desativam. O homem diz a ele para não se preocupar com isso, pois ele vai melhorar lentamente e mostra que seu limite atual é 13 feitiços de uma vez, mas ele está mirando em fazer 16 feitiços de uma vez. Liam fica impressionado com isso, então um cara desconhecido decidiu entregar para ele um anel mágico que contém 1 tonelada de conhecimentos de livros de magia. O garoto fica animado com isso e tenta lançar um feitiço de magia de vento que funciona perfeitamente, mas quando ele se vira para agradecer o homem, ele desaparece do nada, e de repente a empregada vem até Liam, perguntando se ele está bem, já que ouviram falar que um homem misterioso foi visto no terreno da casa. O garoto fica mentindo, falando que estava sozinho, então a empregada entrega a ele um novo livro de magia, e diz ao rapaz para ter cuidado antes de sair por aí sozinho. Liam se pergunta o que foi aquilo, quando de repente o homem reaparece, falando que ele simplesmente se tornou invisível. Ele então olha para o livro e diz a Liam para tentar lançar um feitiço enquanto usa o anel mágico. O garoto segue suas ordens e invoca uma salamandra de fogo, que na mesma hora é sugada para o anel. Liam percebe que pode guardar qualquer feitiço que quiser nesse anel, então ele começa a invocar o máximo de criaturas mágicas possíveis, antes de guardá-las em seu anel. Ele se vira para agradecer ao homem, mas ele desaparece novamente, dessa vez com um bilhete, dizendo para ele ficar de boca fechada sobre o que aprendeu. Um mês inteiro se passou após esse encontro, e Liam começa a controlar melhor essa magia, criando carvão com a ajuda de seus espíritos mágicos, e também com alguns cristais de mana. Bruno acaba encontrando ele na floresta, e verifica as coisas que ele fez, e conta que essas habilidades farão dele uma pessoa rica e independente. Depois disso, ele conta com muito orgulho que vai se casar com uma moça de uma família nobre de baixa patente, mas mesmo sendo um pouquinho mais pobres, ele ainda vai ter mais independência e liberdade. Liam fica feliz em escutar isso, mas Bruno diz a ele que também deveria começar a procurar jeitos de obter independência. E ele explica que antes de Liam nascer, seu pai realmente queria uma filha para se casar com a família real, mas seus planos falharam, pois Liam nasceu garoto, e no desespero, seu pai juntou mais de 1000 soldados e lançou um ataque ao dragão das colinas, mas mesmo tendo conseguido selar o monstro, ele acabou perdendo 90% de seus soldados. Bruno afirma que embora seu irmão mais velho, Albert, e seu pai estejam tentando desesperadamente de tudo, ele realmente pensa que a família Hamilton acabou, e Liam deve garantir seu próprio futuro sozinho. Nosso garoto agradece pelo conselho e vai para a cidade para vender suas coisas e ganhar algum dinheiro. Depois de conseguir um bom negócio, ele decide almoçar em uma loja de macarrão na cidade, quando de repente tem uma ideia e corre de volta para sua casa. Ele entra na cozinha e entrega aos seus servos um pacote de macarrão instantâneo e diz a eles para experimentarem. Os servos ficam impressionados com essa nova criação deliciosa, enquanto o nosso rapaz apenas começa a pensar em como ele pode transformar esse mundo inteiro em uma fonte de dinheiro. Ele imediatamente corre para vender o macarrão instantâneo nas lojas locais, mas eles se recusam a comprar seu produto, já que seu irmão mais velho, Albert, não está permitindo que o garoto tenha liberdade para vender suas próprias coisas. Nosso rapaz vai embora estando um pouquinho triste, enquanto Albert sai lá de trás estando bravo com Liam, por ser tão bom e talentoso em magia. Por outro lado, Liam se pergunta o que ele poderia fazer agora, e decide tentar algo. Ele aprendeu recentemente um feitiço chamado Caixa de Armazenamento, que pode guardar 1 tonelada de coisas dentro, e também pode teletransportá-las para outro lugar. O garoto decidiu usar sua magia de um jeito genial, e cria um clone de si mesmo, que ele envia para um reino diferente, não controlado pela família Hamilton. O clone acaba vendendo tudo, e coloca todo o dinheiro de volta na caixa de armazenamento, que Liam pode facilmente retirar à vontade. E dessa forma, Liam fez uma grande quantidade de dinheiro nesse novo mundo. Alguns dias se passam, enquanto Liam continua praticando contra seu clone, e fica ainda mais forte do que antes. De repente, durante um dia, Albert se aproxima dele, e afirma que tem ouvido muitas coisas boas sobre ele, e pergunta o que ele quer ser quando crescer e ficar mais velho. Liam, na mesma hora, fica em alerta, pois sabe muito bem que Albert está pensando que Liam está tentando se tornar o próximo chefe da família, no lugar dele. Então ele simplesmente diz que quer apenas achar um emprego e ganhar uns trocados. Essa resposta parece ter deixado Albert satisfeito, e em seguida, ele disse a Liam que vai apresentá-lo à Guilda dos Caçadores, e o garoto fica muito feliz com isso, já que ele pode se tornar um aventureiro dessa forma, e pode até ser interessante o trabalho de caçar monstros. E no dia seguinte, ele visita a Guilda dos Caçadores, onde todos os aventureiros começam a zombar dele por ser um moleque metido a riquinho, mas o nosso garoto se mantém posturado e segue em frente até o balcão. Ele chega até o mestre da guilda, e o homem diz a ele que mesmo sendo um nobre, ele só vai poder aceitar os trabalhos da posição de rank que ele começar, e pede a Liam para mostrar o quão forte ele é, e isso vai ser atacando ele mesmo. O chefe da guilda claramente tá duvidando bastante da força de Liam, então o rapaz decide pegar leve com ele, e atira algumas bolas de fogo de baixo nível ao redor dele. Isso impressiona todas as pessoas na guilda, incluindo o próprio mestre da guilda, que diz que com suas habilidades, Liam poderia facilmente se tornar um aventureiro de classificação B.
Em seguida, nosso protagonista sai da guilda de caçadores com um novo distintivo brilhante, enquanto se pergunta o quão fortes os aventureiros ranqueados realmente são. Enquanto ele tá caminhando, ele acaba sendo parado por uma garota chamada Asuna, que pergunta se ele realmente é um filho da família Hamilton e se ela pode se juntar à sua equipe. O rapaz rapidamente concorda em ter uma linda garota em seu grupo. Então, em seguida, eles vão para a floresta para sua primeira missão. No momento em que eles entram na floresta profunda, eles rapidamente ficam cara a cara com uma criatura lobo gigante. A garota Asuna decide entrar em ação e pega suas espadas quando, de repente, um bando de outros lobos também aparece dos arbustos, cercando eles completamente. Ela fica preocupada, mas o garoto Liam diz ela para se acalmar e mostra suas invocações mágicas que os lobos ficam mordendo. Os cogumelos começam a inchar como se fosse uma bexiga, até chegar no ponto em que deixa todos os lobos nocauteados. Após isso, a garota Asuna finaliza as criaturas, encerrando assim a sua primeira missão. Eles trazem de volta uma gigantesca quantia de 42 lobos derrotados, e simplesmente impressionando todo mundo, incluindo o mestre da guilda, que rapidamente contrata eles para um trabalho. Os dois logo partem para a próxima tarefa, que é derrotar um monstro que está bloqueando uma importante rota de comércio. A garota Asuna está muito feliz, mas também assustada, já que esses monstros são diferentes das feras normais, pois tem uma pedra mágica dentro deles, o que dá a eles imenso poder e habilidades únicas. O jovem rapaz Liam, no entanto, ainda está otimista e confiante, mas a confiança dele acaba rápido, quando ele finalmente encontra uma lagarta que tem um corpo praticamente feito de metal, tornando todos os seus ataques inúteis. Nem ataques físicos nem mágicos parecem funcionar nesse monstro gigante, mas quando Liam tem uma ideia, ele decide tentar novamente. Ele manda Asuna agir como se fosse uma isca, e assim que o monstro está em posição, ele ativa sua caixa de itens e cria uma gigantesca pedra, matando a lagarta instantaneamente. Eles então voltam para a cidade, e trazendo não apenas uma, mas duas lagartas mortas. O mestre da guilda fica chocado, mas Liam diz que simplesmente utilizou sua habilidade busca de inimigos para achar a outra também. O mestre da guilda fica impressionado e acaba dando a eles um bônus gigantesco. E alguns dias depois, o irmão do protagonista, chamado Albrecht, e também o seu pai, chegam na cidade para esperar por uma pessoa de alto escalão. O homem importante sai de sua carruagem em direção ao pai de Liam, mas dá uma rápida olhada em Liam também. O garoto se sente um pouquinho em dúvida, e seus sentimentos mudam quando ele é simplesmente chamado pelo homem, que pergunta como é que ele conseguiu o anel que ele tem. Acontece que aquele homem misterioso de antes que ensinou magia avançada para Liam era simplesmente um mago altamente qualificado, chamado Raymond, que esse velhote aqui conhecia há muito tempo. O velhote dá risada, então diz a Liam para atacar seu servo com o máximo de poder que ele tem. Ele conta que quer verificar sua força. O mordomo vai para o canto e levanta uma barreira, enquanto Liam carrega 11 ataques de uma vez, e acerta o mordomo com uma saraivada de bolas de fogo, quebrando sua barreira e acertando ele. O velhote, no entanto, simplesmente dá risada disso, falando que Liam já é forte o suficiente para quebrar na porrada um monte de gente por aí, e pergunta ao rapaz o que ele quer fazer quando crescer. E quando Liam conta que quer ser independente, o velho rapidamente decide torná-lo um cavaleiro, para que ele possa ganhar sua independência. E depois, em outro dia, enquanto Liam estava praticando sua magia de caixa de itens, ele acabou encontrando uma carta que era de Raymond, e disse que ele queria dar a Liam um presente de formatura. Ele conta que colocou 100 quilos de ouro no lago, que ele acabou de esvaziar, e que também Liam precisa achar um jeito de resolver o enigma. O garoto quebra a cabeça pensando por um tempo, percebendo que seu mestre acabou criando uma grande charada. Então ele teve uma ideia e ordena que a caixa libere todo o pó de ouro, que acaba sendo a resposta correta, que era desapegar de algo valioso e não ser o riquinho mimado. Em seguida, uma porta secreta se abre debaixo dele, levando até uma masmorra, onde ele encontra um livro de magia muito antigo, e uma carta está dizendo que Raymond nunca foi capaz de usá-lo, então ele está passando para Liam na esperança de que ele possa descobrir o segredo. O garoto fica muito feliz com isso, e começa a praticar os feitiços mágicos de outro mundo, mas mesmo depois de tentar várias vezes, ele continua falhando. Muitos dias se passam, quando Liam finalmente consegue produzir um feitiço mágico do livro, chamado Portal de Outro Mundo. Isso cria uma porta mágica que leva ele a uma dimensão diferente, onde ele pode se esconder ou colocar qualquer coisa que ele queira. Ele percebe que esse feitiço aqui pode ter infinitas possibilidades, então ele continua praticando muito felizinho. Mas um mês inteiro se passa, quando durante uma de suas aventuras, enquanto estava lutando contra um monstro sapo, todos os ataques de Liam eram inúteis, pois o sapo decide se autodestruir, e percebendo que não tinha saída, ele rapidamente invoca o portão dimensional, e utilizando ele, ele se esconde ao lado da garota Asuna, enquanto o sapão destrói tudo ao redor dele. Asuna percebe que teria morrido se não fosse pela magia única de Liam. Depois disso, ela começa a duvidar de sua própria força. Eles logo recuperam a pedra mágica e voltam para a guilda, onde mais uma vez o mestre da guilda fica chocado, não acreditando na força absurda desse moleque, pois essa missão era classificada como quase impossível. E percebendo que Asuna está duvidando de suas habilidades, o chefe da guilda dá a ideia de que ela faça um contrato com Liam como seu familiar, que é basicamente como se tornar um servo. Isso vai ajudá-la a ganhar níveis e poder muito mais rápido. E Asuna, sendo uma aventureira faminta por poder, concorda na mesma hora. E logo o chefe da guilda lança um feitiço que prende os dois em um contrato, o que acaba
acaba sendo muito interessante para ela, pois ela ganha uma habilidade única que a torna mais rápida do que a luz. Percebendo isso, Asuna decide levar Lian até sua amiga chamada Jodie, que também era uma aventureira veterana, e ela decide também fazer um contrato com Lian, e para surpresa de todo mundo, até ela acaba adquirindo uma habilidade única, que ajuda a curar qualquer ferida com sua comida, como por exemplo, é só comer um sanduíche que você fica 100% de novo. Isso é basicamente um milagre para todo mundo que está vendo, mas logo toda a informação sobre isso se espalha por todo o reino. Vários dias depois, o velhote convida Lian para um chá, e afirma que a princesa Scarlet, de seu reino, está muito interessada em ver seus escravos se apresentarem para ela, mas o garoto Lian se recusa, falando que suas amigas não são palhaços de circo. Isso deixa o velhote sem acreditar, e assim que o nosso garoto sai, pouco tempo depois, o velhote educadamente se desculpa, pois sem que o protagonista soubesse, a princesa estava disfarçada de empregada, e ela conta que ter visto esse moleque desafiar a ordem de uma princesa a deixa ainda mais interessada nele. E logo no dia seguinte, ele é convocado para conhecer a princesa Scarlet, que rapidamente impressiona ele com sua beleza e com uma personalidade grossa. Assim que ele termina de cumprimentá-la, ela pede que ele se sente em uma cadeira, então diz a ele para explicar a história de como ele derrotou as lagartas e os sapos gigantes. O garoto Lian fica aliviado porque esse é um pedido fácil que ele pode fazer, é só sentar que lá vem a história, e a princesa está realmente impressionada, já que ele realmente conseguiu derrotar monstros tão poderosos sem nem mesmo conhecer magias de alto nível. O garoto de repente sente um pequeno desconforto quando ela fala sobre magias de alto nível, então Scarlet decide perguntar sobre seu contrato de magia, e ela pergunta se ele pode mostrá-lo a ela, e o garoto Lian diz que não vai obedecer igual um cachorrinho, só porque ela faz parte da realeza, e ele recusa o pedido de Scarlet, dizendo que seus amigos não são artistas de circo. Scarlet de repente dá risada, dizendo que Lian é de fato um cara divertido que a entreteve 2 vezes. Ela conta que ele será recompensado por isso, e rapidamente concede a ele o título de barão. O garoto fica chocado, porque ele sabe muito bem que não fez nada demais para ganhar essa promoção, mas então a princesa Scarlet diz que já que ele a fez rir 2 vezes, isso já é uma conquista grande o suficiente. Ela também dá um livro de feitiços sobre magia de contrato familiar. Lian fica realmente emocionado ao receber o presente. E depois, durante a tarde, quando ele vai para a floresta para aprender um pouquinho mais sobre a magia do livro, Bruno vai até lá para visitá-lo e dá alguns presentinhos para parabenizá-lo por ele ter se tornado um nobre. E então diz que Albert deve estar se revirando de raiva agora, porque meio que sem querer, ele acabou ajudando Lian a conseguir o título mais alto que seu pai. Nosso protagonista diz ao irmão Bruno que ele ainda é um barão, que é uma posição inferior à de seu pai, mas Bruno conta que os nobres da primeira geração, que obtêm um título por meio de alguma conquista, são considerados de posição mais alta que aqueles que o receberam de seus pais. E durante a noite, enquanto Lian volta para casa, ele encontra Albert, que está fervendo de raiva e inveja. Ele zomba da cara do protagonista quando ele passa do seu lado, então jura que vai mostrar para todos que ele realmente é o melhor. E no dia seguinte, Lian se encontra com as garotas Asuna e Jodie. As duas começam a chamá-lo de mestre e pedem que ele fique mais pertinho delas. Isso deixa todos os caras idiotas da cidade com muita inveja, porque o nosso protinho aqui tá ficando com as garotas mais gatas da cidade. Então depois ele leva as garotas para caçar monstros. A garota Jodie é uma arqueira que imobiliza os lobos, enquanto Asuna rapidamente acaba com eles. Jodie fala que sua visão melhorou bastante depois do contrato, e isso realmente é maravilhoso para quem é um arqueiro. Lian decide melhorar a visão para ainda mais longe, com um feitiço de encantamento, transformando seus olhos em telescópios. Ela evolui de um arqueiro simples de médio alcance para um atirador de elite, e de todo o coração ela agradece a Lian por isso. E logo eles voltam para a guilda e descobrem que todo mundo tá com pressa. Eles perguntam ao homem o que está acontecendo, e ele responde que o idiota do Albert cometeu um erro gravíssimo. Ele removeu o selo do poderoso monstro selado em seu território, e muitas pessoas ficaram gravemente feridas por causa dessa burrice. O garoto Lian rapidamente percebeu que Albert tomou essa decisão idiota porque estava com muitos ciúmes e inveja dele, e ele corre para as montanhas onde ele vê dezenas de soldados caídos e feridos, e até mesmo Albert está em uma maca. E assim que ele percebe que Lian está aqui, Albert agarra a gola de sua camisa e diz que ele nunca vai aceitar perder para um moleque patético igual a ele. Mas então o chefe da guilda coloca ele para dormir, porque ele não quer mais ouvir outra palavra que saia da boca desse idiota riquinho. Asuna pergunta com que exatamente eles estão lidando, e o chefe da guilda conta que décadas atrás, o bisavô de Lian selou um demônio dragão nas montanhas. Mas agora Albert removeu o selo, e o próprio demônio dragão voltou. Mas ele está bastante fraco, depois de ter sido aprisionado por tanto tempo. E no momento, o verdadeiro problema são seus descendentes, que machucaram todos os soldados. O chefe da guilda conta que arranjou as pessoas que podem selar de volta o demônio dragão. Mas enquanto eles não derem jeito nessas pequenas criaturas dragões, não será possível fazer isso. O garoto Lian e as meninas vão para onde os dragões estão, e Asuna avança para lidar com os pequenos dragões, que são bem menores do que ela estava esperando. Mas, no entanto, seu sopro de fogo é realmente poderoso, e pode transformar uma árvore em cinzas com um único ataque. Lian diz a Asuna para recuar, então dispara bolas de fogo nas pequenas versões do dragão, mas elas contra-atacam com chamas também. Ele percebe que não pode vencer, e as garotas dão a ideia de recuar, mas de repente, os filhos do dragão atacam eles. O garoto Lian
Lian rapidamente diz às meninas para fugirem o mais rápido que puderem, e então invoca o livro mágico para abrir uma porta dimensional bem na frente dos dragões. Eles mergulham direto no portal para outra dimensão, e sem pensar no que vai acontecer depois, Lian desativa o feitiço, e os bebês dragões desaparecem, e todo mundo comemora, porque agora tem uma chance clara de vitória. Depois, os magos lançam um feitiço de encantamento de selo ao redor do dragão. Asuna e Joji perguntam para o garoto Lian sobre aquele feitiço que ele utilizou antes. Ele conta a ela sobre o portal de dimensão e como ele pode guardar coisas em uma pequena dimensão. Ele diz que já que ele não dominou completamente esse feitiço, as coisas que ficam dentro dessa dimensão de bolso podem desaparecer. E isso significa que eles não terão que se preocupar com aqueles pequenos dragões irritantes de novo. Asuna começa a elogiar o rapaz por causa disso, mas então, de repente, ele escuta uma voz chamando por seu nome. Ele se vira e descobre que é o demônio dragão que está falando com ele. Ele fica chocado e pergunta como é que isso está acontecendo, mas o dragão tem perguntas mais importantes para ele. Ele diz que consegue sentir que o corpo e a alma de Lian são muito diferentes. Ele também conseguiu ler sua mente para descobrir que ele é de outro mundo. Lian está ainda processando o que está acontecendo, mas o dragão se interessou muito por ele, e ele pede a Lian para levá-lo junto e mostrar o tipo de futuro que ele pode criar, e até garante que ele pode ajudá-lo com seu imenso poder. Lian aceita o acordo de bom grado, já que ele não recebe nenhuma intenção maligna do dragão, e então de repente ele se transforma em energia mágica e entra no corpo de Lian, sendo gravado em sua mão como se fosse um tipo de tatuagem. O garoto consegue sentir a gigantesca energia transbordando do seu corpo, e ele rapidamente começa a testar esse novo poder. Ele dispara 11 ataques mágicos sem encantamento, e quando ele recita um feitiço, ele pode disparar até 17 ataques com controle perfeito. Ele fica surpreso com isso, e então ele percebe que ao seu redor todos os magos estão cansados e tossindo como se tivessem gastado todas as suas energias. O dragão diz a Lian para controlar a energia mágica que está vindo de seu corpo, porque está sobrecarregando a dos outros. E assim que o garoto Lian faz isso, os outros magos conseguem finalmente respirar em paz. O chefe da guilda agradece por ele ter cuidado do caso tão bem, e Lian pede desculpas pelo erro que seu irmão idiota mais velho causou a todos. Ele conta que vai compensar os feridos doando 10 quilos de ouro para cada um. Mais tarde, naquela noite, o pai de Lian agradece a ele por cuidar da bagunça que Albrecht criou. Lian fica curioso sobre o que vai acontecer com ele agora. E seu pai responde que ele ficará em prisão domiciliar por enquanto, e pensará seriamente sobre a sua punição. O garoto se sente mal pelo irmão mais velho, e vai para seu quarto para conversar, mas não entra porque na mesma hora, ele escuta Albrecht gritando que deveria ter sido ele a trazer sucesso para a família Hamilton, e não aquele pirralho estúpido. Lian percebe que seu irmão só se importava com o nome da família, e isso tornou ele um grande idiota. Ele decide deixá-lo sozinho e vai para a cama, e quando ele acorda na manhã seguinte, ele percebe que conseguiu 2 novos feitiços incríveis. Depois de ter feito o contrato com um grande dragão, ele rapidamente corre para a floresta para praticar, e depois de trabalhar o dia todo, ele consegue dominar apenas um dos feitiços. Esse feitiço permite que ele invoque o bebê dragão da dimensão de bolsa, e ele realmente é amigável e muito obediente. Enquanto o dragão está abraçando Lian, ele ouve uma voz desconhecida, perguntando se ele também pode fazer magia sagrada. Então Scarlet diz a ele que está aqui para negócios importantes. Primeiro, ela diz a Lian que derrotar um dragão é uma grande conquista, mas os velhotes que estão no poder não permitirão que ela dê a ele um título maior do que um barão, e é por isso que ela vai conceder a ele o título de candidato a herói. E isso não vai ajudar apenas a ele, mas também deixará o público à vontade. Scarlet então pede a Lian para contar direitinho a história de como ele derrotou o dragão, e ele conta a ela sobre ter feito um contrato e tudo mais. Isso choca a princesa porque agora ela tem certeza de que Lian é capaz de usar magia sagrada, e se essa notícia for divulgada, pode se tornar um grande problema para ele. Então ela ordena que ele mantenha essa história em segredo de todo mundo, até que ela diga o contrário. O garoto não tem escolha a não ser obedecer, mas na manhã seguinte, ele recebe um presente da princesa para manter a boca fechada, e é um gigantesco baú, contendo mais de 3.000 moedas de ouro. E alguns dias depois, aquele velhote chamado Stanley James vem ver Lian e pergunta se ele pode usar magia sagrada. O rapaz gagueja, enquanto tenta dar uma desculpinha. Afinal de contas, a princesa Scarlet pagou uma fortuna para ele ficar em silêncio. No entanto, James diz a ele que a princesa é muito jovem e inexperiente para lidar com assuntos tão grandes. Ele diz que a quantidade absurda de dinheiro que ela deu para Lian foi o suficiente para deixá-lo desconfiado. Além disso, Scarlet normalmente teria avisado sobre a conquista de Lian em parar um demônio dragão para seu pai, e imediatamente para conseguir uma promoção, mas ela não fez isso, o que significava que ela estava escondendo alguma coisa. E sendo pressionado pelo velhote James para revelar os detalhes, Lian finalmente desiste, e admite que depois de absorver o poder do dragão,
dragão demônio, ele conseguiu alguns feitiços mágicos sagrados, e o velhote James está curioso para dar uma olhada. E Lian utiliza um feitiço que consegue dissipar todos os efeitos negativos do seu alvo, incluindo envenenamento e petrificação. O velhote fica impressionado com isso, e então decide dar para Lian uma importante lição de história. Ele começa falando sobre a Guerra dos Três Dragões que aconteceu há muitos séculos. O dragão que podia usar magia venceu a guerra, e então se juntou a uma mulher humana que podia pegar emprestada a magia sagrada do dragão. Essa humana passou a estabelecer um país, e é exatamente o país em que eles vivem agora. Lian fica um pouquinho confuso sobre como essa história se encaixa em sua vida, mas então James pergunta o que vem à mente dele quando ele diz que o dragão se juntou a uma mulher humana. E o garoto idiota diz que imaginou um dragão se casando com essa mulher, e até tendo filhos juntos. Acontece que o velhote James também pensou a mesma coisa, mas agora, depois de muitos anos, ele percebe que talvez tenha sido o contrário. Ele diz a Lian que talvez ela tenha absorvido o dragão com seu corpo, se juntando a ele. Lian acha que suas palavras fazem sentido, e James conta que ele tem o potencial para recriar a lenda da criação de seu país, o que também faz o velhote se preocupar com duas coisinhas. A primeira diz respeito à família Hamilton. Ele diz a Lian que seu bisavô conseguiu o título de nobre após selar o dragão, mas caso ele seja o dragão que ajudou a criar o seu reino, essa conquista seria removida na mesma hora, e no pior dos casos, seus status de nobre seria desativado. No entanto, esse é o menor dos problemas, porque James está com medo de que o dragão possa estar com raiva e planejando vingança contra o seu país por ter sido selado injustamente. O garoto entende a gravidade da situação, mas então ele se lembra de quando chamou o dragão de demônio antes, e ele, muito calmo, disse para o garoto que não se importava com os nomes que os humanos chamavam ele, porque eles sempre dão a ele um novo título a cada século. Ele pensa que o dragão não está guardando rancor, e o velhote James está pensando que é tudo por causa de Lian, que falou corretamente e educadamente com o dragão, e até libertou ele. E no dia seguinte, enquanto Lian vai para a guilda, Asuna e Joji estão esperando ansiosas por ele, e assim que ele chega, elas arrastam o moleque para longe da guilda, porque muitas pessoas estão mostrando interesse nele depois que ele derrotou o dragão. Todas elas querem se juntar ao grupo de Lian para que ele possa carregá-las, e as garotas pedem que ele tome muito cuidado ao deixar alguém se juntar a seu grupo. E isso não é tudo, porque quando Lian chega em casa, ele encontra uma pilha grande de cartas de garotas que querem casar com ele, ou pelo menos suas famílias querendo que elas se casem. O garoto fica um pouquinho desconfortável com isso, e então Bruno chega lá para casar Lian com a prima distante da sua esposa. O garoto de algum jeito conseguiu evitar todas essas ofertas de casamento e vai até Asuna e Joji para mostrar a elas algo especial. Ele leva elas para a floresta e elas estão esperando que ele mostre uma nova conquista. Em vez disso, ele leva elas para dentro de sua dimensão de bolso, onde agora ele tem uma casa dentro. Ele diz que fez com a ajuda de alguns carpinteiros em uma outra cidade, e então colocou aqui dentro depois que ele dominou a habilidade de outro mundo. E as coisas nessa dimensão não vão desaparecer assim como antes. Ele então dá para as meninas um passeio pela casa e explica quais posições elas farão em cada local. Joji está achando que esse lugar é muito claro, e Lian está querendo examinar maneiras de definir a iluminação corretamente. Ele primeiro invoca um espírito das sombras que torna toda a dimensão em um local escuro, e ele então usa uma salamandra para acender o fogo e conseguir um pouco de luz natural e também calor. Joji ainda não está satisfeita, mas o espírito das sombras de baixo nível não consegue controlar o nível de escuridão. Asuna está esperando que os espíritos possam evoluir assim como elas, e isso dá para Lian a ideia de transformar o espírito da sombra em seu familiar. E assim que ele faz um contrato com ele, o espírito evolui e ganha a habilidade de falar e até mesmo manipular melhor as trevas, e ele jura lealdade a Lian por fazê-lo evoluir para um espírito de nível médio. Mas o garoto conta que não pode invocá-lo novamente, já que ele não conhece os feitiços para invocar espíritos de nível médio, e o espírito da sombra diz a ele para usar seu anel para guardá-lo, e então praticar até que ele possa invocá-lo livremente. Lian está gostando da ideia, e ele rapidamente suga o espírito para dentro, e em seguida ele transforma a salamandra em uma versão evoluída, e suga ela para dentro do anel mágico também. Ele agora tem 2 bichinhos evoluídos de cada elemento, e obtém a magia de invocação de espírito de nível médio, que é incrivelmente valiosa. E no dia seguinte, o garoto vai para a floresta, porque o dragão enviou ele para lá em uma missão, e de repente o dragão chama ele, e pede que ele chame seu filho. O garoto Lian faz exatamente isso, e o bebê dragão de repente leva ele para a floresta oculta das fadas, e as fadas fogem assim que dão de cara com um humano. Mas quando o garoto diz a elas que o grande dragão enviou ele até aqui, elas começam a confiar nele. Lian aprendeu com o grande dragão que as fadas correm o risco de serem caçadas, isso porque as suas asas são vendidas por um preço altíssimo. É por isso que o dragão queria que ele protegesse as fadas em seu lugar, erguendo uma barreira para escondê-las e até mesmo dando nomes para melhor comunicação. Lian primeiro usa o feitiço de contrato familiar em uma fada e chama ela de Riane, o que faz ela evoluir para uma elfa. Até mesmo a garota fica surpresa, porque é um salto enorme de aparência e tamanho. O garoto não entende como é que isso é possível, e o dragão diz a ele que quando ele nomeou a fada, junto com a magia de contrato, o efeito se tornou muito mais forte, e ele recomenda o rapaz a sempre
sempre colocar nomes nas criaturas que ele for fazer contrato a partir de hoje. E depois de ver uma de suas irmãs se tornar uma elfa, todas as fadas estão ansiosas para serem nomeadas por Lian. E ele nomeia todas elas enquanto transforma em seus familiares, e logo todas viram elfas. Riane decide ser a líder do grupo e pergunta para Lian como elas podem servi-lo como suas familiares. E não tendo nenhuma tarefa para elas no momento, ele simplesmente diz a elas para construírem uma aldeia e ficarem aqui. As elfas então começam a planejar muito ansiosas a sua vila, e o garoto se sente cansado depois de usar muita energia mágica. E quando ele está prestes a descansar, ele sente um estranho poder mágico nas profundezas da floresta. Ele segue em direção a esse poder desconhecido, e logo dá de cara com uma fruta mágica pendurada em uma árvore. Riane chega lá e diz a ele que sempre que as fadas têm tempo livre, elas reúnem a magia no ar e aplicam em apenas um único lugar. O dragão dentro da mente de Lian diz a ele para tentar comer, e ele consegue a permissão de Riane para comer a fruta. E assim que ele dá uma mordidinha, ele sente uma gigantesca energia transbordando de dentro dele. Ele tenta atirar alguns feitiços, e descobre que pode atirar até 19 deles de uma vez. No dia seguinte, ele visita as elfas novamente, e elas cumprimentam ele, animadas como sempre. Mas todo o entusiasmo abandona elas quando elas mostram sua tentativa fracassada de fazer uma casa bonita. De repente, eles escutam um grito alto pra caramba, e correm para o local. Eles descobrem que alguns bandidos capturaram uma elfa. Lian corre em direção a eles, dizendo para deixarem a garota em paz, mas eles decidem dar a ele um pouco de luta. Um bandido ataca o rapaz, mas ele apenas acerta o cara com um simples ataque mágico. Os outros dois bandidos decidem se juntar à briga, mas Lian invoca sua sombra de clone, e seu ataque combinado derruba os dois bandidos. O rapaz então decide enviar temporariamente as elfas para a dimensão de bolso, porque a floresta não é mais segura para elas. Ele se preocupa que talvez não tenha espaço suficiente para elas aqui, mas para sua surpresa, a dimensão de bolso se expandiu, já que ele comeu a fruta mágica ontem. Ele diz às garotas para entrarem, e então traz elas para seu território para que os bandidos não possam atacá-las novamente. As garotas elfas ficam surpresas com suas habilidades e se ajoelham diante dele, implorando para que ele seja seu rei e lidere elas. Elas prometem fazer tudo o que ele quiser, e mesmo sendo contra essa ideia de liderança, ele decide aceitar a oferta. E depois ele dá para elas comerem um pouco de miojo, e ele começa a praticar outro feitiço sagrado de alto nível que recebeu. Já se passaram 4 dias desde que ele começou a praticá-lo, mas ele não conseguiu usá-lo nem sequer uma única vez. De repente, ele tem o seu momento de descoberta e finalmente aprende como executar o feitiço. Ele junta todas as garotas e então usa o feitiço recém-aprendido, que na verdade é a magia de teleporte, para trazê-los a um pedaço de terra isolado a quilômetros de sua casa. Seu clone já estava esperando ele lá, e foi assim que ele foi capaz de definir esse lugar como seu destino para a magia de teleporte. Ele desativa o clone, então o dragão diz a ele para usar o poder de sua habilidade na área ao redor. E assim que o garoto Lian faz isso, um selo que esconde a verdadeira aparência da terra é quebrado, e as garotas ficam felizes em descobrir que elas irão viver em uma floresta tão bonita. E o dragão diz para Lian que esse é um dos locais que ele selou, e o garoto pergunta o motivo disso, mas o dragão fica em silêncio, e o garoto decide não insistir na pergunta. Depois disso, as meninas ficam ocupadas procurando lugares para construir as casas, e o pequeno rapaz está praticando seu feitiço de teleporte para dominá-lo perfeitamente, e depois de muitas tentativas, ele consegue reduzir a duração do tempo de lançamento para 0 segundos. O protagonista então decide voltar para casa e deixa os bebês dragões para proteger as elfas. E quando ele chega em casa, ele recebe a visita de Scarlet, que pergunta se o dragão dentro dele falou alguma coisa sobre a Terra Sagrada. Lian diz que não, mas revela que ele mencionou alguma coisa sobre as Terras Seladas. Ele também conta a ela sobre os elfos e Scarlet está querendo dar uma olhada. Lian tem um favor a pedir a ela antes disso, e isso envolve conhecer um engenheiro habilidoso para ajudar os elfos a construir uma vila. Scarlet apresenta o garoto a um anão, que é o engenheiro da corte. Lian cria seu próprio clone para levá-lo até a vila dos elfos. E quando eles chegam na floresta, Scarlet pergunta se essa aqui é a Terra Sagrada, mas ele não dá uma resposta com 100% de certeza. Scarlet então conta que, de acordo com a lenda, quando a humanidade estiver à beira da destruição, eles encontrarão abrigo na Terra Sagrada. Ela tira um anel que é a chave para sua salvação, e isso acaba ressoando com a tatuagem de Lian, e ele pede para segurá-la. E assim que ele toca o anel, tudo começa a flutuar. Não há dúvida na mente de Scarlet agora, e ela se ajoelha diante de Lian, jurando lealdade total a ele, porque ele é o mestre da Terra Sagrada, e pede que ele crie um país aqui que salvará todos. E logo depois disso, os elfos começaram a construir sua vila com a ajuda do engenheiro anão. Enquanto isso, o protagonista está eliminando todos os monstros da região. Scarlet observa com admiração ele lutando contra essas criaturas. E Lian pergunta se ela não deveria voltar para a capital. Ela diz a ele que vai ficar ao lado dele e servi-lo porque ele é o mestre da Terra Sagrada. O garoto Lian não tem tanta certeza sobre isso não, já que será um grande problema político, e ele tá com muita preguiça de resolver isso. Mas
Scarlett conta que a família da sua mãe tem sangue de dragão em suas veias, e é por isso que as mulheres de sua família costumavam se casar com a família real. No entanto, ela tá querendo servir ao protagonista, que contém um sangue de dragão sagrado dentro dele. Ao escutar isso, o dragão diz a Lian para levar Scarlett até o norte, porque tem alguma coisa que ela vai gostar muito lá. Com isso, eles vão para o norte do continente e encontram uma porta de pedra que leva eles até as ruínas antigas. Enquanto descem as escadas, eles encontram escrituras antigas pintadas nas paredes e ficam cara a cara com uma estátua de dragão negro. A estátua de repente acorda e o dragão dentro de Lian diz a ele que esse daqui é um golem guardião que fica responsável por proteger o local de invasores. A primeira tarefa de Lian é derrotar esse golem e o dragão dá uma pequena dica para isso. Ele diz que o seu nome está escrito na cabeça do golem em uma linguagem antiga, e se ele apagar uma letra, ele se transformará em outro modo, o que significa obedecer e se tornar um servo. Felizmente, Scarlett conhece essa linguagem e ela diz a Lian a letra exata que ele precisa apagar. Ele se teleporta para perto do golem e atinge a letra correta. De repente, o golem se transforma em um animal de estimação obediente para Scarlett, tudo por causa do sangue de dragão dentro dela, e ela decide ficar com o golem por algum tempo, e Lian vai para fora. Ele começa a suspirar enquanto pensa em como Scarlett é muito chata porque fica insistindo sem parar em servi-lo, e ele ainda não consegue se acostumar com isso. De repente, ele vê fumaça vindo da direção da Vila dos Elfos e se teleporta para lá, apenas para descobrir que tudo foi reduzido a destroços. Yanni vem correndo e diz a ele que os Homens-Lobo atacaram e destruíram tudo. A tribo dos Homens-Lobo também chegam para enfrentar Lian. O líder chama ele de imundo e diz ao rapaz para deixar a Terra Sagrada imediatamente, se ele não quiser se tornar o jantar de sua família. Lian tenta conversar e resolver a situação, mas o líder lobo o ataca, sem nem dar uma chance de se explicar. O garoto se teletransporta para trás dele e então o atinge com um ataque relâmpago de curto alcance para detê-lo. Ele então invoca um bebê dragão para mostrar ao líder lobo que ele não é um cara suspeito, e o líder lobo fica impressionado vendo isso. E Lian pergunta se a sua tribo tem protegido essa região sob as ordens do grande dragão sagrado todo esse tempo, e ele afirma que sim. Então o garoto diz que os elfos também estão sob a proteção do dragão, e o líder lobo pede desculpas por ter atacado a vila, mas Riane diz a ele que não se importa, já que ambos servem ao dragão sagrado. Ela sugere que os lobos façam um contrato com Lian e jurem lealdade eterna a ele, e toda a tribo dos lobos concorda com essa ideia. Lian não tá vendo mal nenhum em fazer isso, e ele começa com o líder dos lobos, e assim que ele lança uma magia de contrato em cima dele, ele se transforma em uma mulher. Lian fica chocado vendo isso, porque ele pensou que aquele líder era um homem, mas de qualquer jeito, ele decide chamá-la de Chris, e então forma um contrato com os outros lobos, e no próximo dia, ele descobre que os lobisomens recém-evoluídos estão ajudando os elfos a reconstruir a vila. Chris corre para abraçá-lo, assim que dá de cara com ele, e então se desculpa mais uma vez por ter danificado a vila inteira. Lian tá querendo ter um feitiço para consertar tudo magicamente, e o grande dragão diz a ele que se ele não tiver um feitiço como esse, ele pode simplesmente criar um. Lian fica animado escutando isso, e o dragão diz a ele para imaginar claramente todo o processo, do começo ao fim. Lian se concentra bastante e cria uma magia de reparo automático, que permite aos itens voltarem para seu estado original, mesmo que sejam danificados, e depois disso, ele vai até uma área isolada para criar novos feitiços. E enquanto ele está ocupado praticando uma versão melhorada de bolas de fogo, Yanni vai até lá para avisá-lo sobre uma emergência. Acontece que um grupo de soldados humanos entrou na área, e eles estão tentando caçar as fadas para vender as suas asas. Lian rapidamente se teleporta até o local, e está querendo confrontar todos os humanos. Os soldados então perguntam se esse garoto mora aqui, e se ele sabe sobre as fadas. Lian diz a ele que esse daqui é o país dele, e que eles não deveriam pisar aqui sem a sua permissão. Os soldados apenas ficam zombando da cara dele, dizendo para guardar essa história maluca para seus amiguinhos imaginários. Eles tentam ir em frente, mas então Lian atira bolas mágicas para assustá-los, e quando um soldado avança em sua direção, o rapaz simplesmente se teleporta para seu cavalo, antes de explodi-lo com um ataque mágico, e então diz a eles para nunca mais pisarem em seu país novamente. Com isso, ele volta para sua aldeia, onde Riane apresenta a ele as fadas que viviam escondidas nessa região, tudo por causa dos humanos que atacavam elas. Ela diz que todas elas estão querendo fazer um contrato com Lian, e o garoto pensa que isso vai dar um trabalhão, vendo o gigantesco número delas, e ele passa a noite inteira inventando 100 novos nomes. Enquanto faz contratos com as fadas, todas elas viram elfos, e todas acabam morando na sua aldeia. Mais tarde, Lian traz Scarlett, Riane e Chris para sua casa na dimensão de Poço, e mostra a elas o capacete que os soldados estavam utilizando. Scarlett percebe que é de um reino grande, que fica próximo à Terra Sagrada, junto com o reino dela, ao qual eles pertencem. Ela acha que os soldados de ontem eram apenas uma patrulha, e em breve mais exércitos virão dos 3 reinos para reivindicar esse território. E o garoto Lian fica preocupado escutando isso, e começa a considerar seriamente a ideia de Scarlett em fazer um país aqui. Ela diz que ele precisa de 3 coisas para esse lugar virar um país: terra, pessoas e poder. Ele já tem a terra, e mais pessoas virão conforme as notícias sobre o país se espalham. O garoto comenta que vai precisar de poder, e Chris se voluntaria para liderar o exército de
lobisomens para matar todos os intrusos que atacarem. No entanto, as coisas avançam mais rápido do que eles estavam esperando, e no dia seguinte, o nobre vem ver Lian, seguindo ordem do próprio rei. Ele diz que o seu reino não quer lutar contra Lian, e em vez disso, está querendo fazer uma aliança com ele. E para isso, o rei simplesmente ofereceu a princesa Scarlet para se casar com ele. Lian fica pensativo escutando isso, mas embora essa oferta seja muito boa, ele tá querendo confirmar as coisas com Scarlet primeiro. Então ele cria um feitiço de telepatia, para que eles dois possam conversar melhor sem deixar os outros saberem, e pergunta se ele deveria aceitar a oferta, e ela diz que ele deveria, porque mesmo que tenha uma grande manipulação política por trás disso, essa oferta de casamento ainda pode ajudar muito seu reino. E com isso, Lian concorda com a oferta do nobre, e diz que vai se casar com a princesa, mas não vai ser agora. Ele diz que precisa de pelo menos um ano para transformar sua pequena nação em um lugar adequado para Scarlet, e o nobre responde que ele vai enviar essa mensagem ao rei, e eles saem finalizando a conversa. E tanto Lian quanto Scarlet ficam aliviados que as negociações foram bem-sucedidas. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte, que a continuação já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano, até a próxima.